Howdy pessoal, meu nome é Ezreal e hoje eu vou fazer vou lhes contar uma história. Não vai ser uma história simples, já que vai ser hoje a história da realidade de Underfell. Sim, esse vai ser o primeiro vídeo onde eu vou começar a fazer as aulas de Undertale. Só que hoje, em um vídeo apenas, eu contarei toda a história por trás de Underfell. E assim eu vou contar hoje toda a história de Underfell. E amanhã talvez seja de Underswap, não sei. Mas nós vamos contar todas as histórias de Underfell, catalogar todas elas detalhadamente aqui no canal. Então vamos nessa rapidamente. Bora lá! Ah, pessoal, outra coisa que eu gostaria de lembrar é que eu não vou começar pela parte da Frisk, já que muitas pessoas sempre começam pela parte da Frisk, mas não, eu vou começar desde o começo, não vou começar pela Frisk, e eu vou começar lá pela Kara, eu vou começar lá pela história da Kara e tudo mais, e assim nós vamos indo em frente, ok? Então vamos lá. Bem pessoal, mas de qualquer forma, antes de começar o vídeo, hoje eu explicarei pra vocês, antes de começar o vídeo, o que seria uma AUD de Undertale. Hoje eu vou lhes contar. Bem, uma AUD de Undertale seria um universo igual ao de Undertale, onde todas as coisas se passam, só que apenas uma coisinha que possa ter trocado, apenas uma única coisa que você muda nessa história pode causar uma consequência drástica que mudou esse universo inteiro. E Undertale tem milhões de AUs. A original Undertale, a AU que nós vamos falar hoje, Underfell, Underswap, e assim vai indo, diversas e diversas AUs, várias realidades alternativas. E eu vou contar cada uma dessas AUs aqui, ó, que vocês estão vendo. Cada uma delas eu vou contar em ordem direta. A de Undertale, claro que eu não vou contar, porque todo mundo que viu o meu canal com certeza foi de Undertale. Então todos já devem saber a história original. A história de Undertale todo mundo já conhece, né? Mas de qualquer forma, se vocês quiserem, eu posso trazer outro dia uma história de Undertale, ok? De qualquer forma, vamos lá. As aulas de Undertale são essas daqui, né? Não são nem a metade, na verdade, das aulas de Undertale, já que as aulas de Undertale são muitas, várias. Tem várias que não se encaixaram aqui, mas que depois eu posso fazer uma história. Bem, a história começa há muito tempo atrás, enquanto os monstros e os humanos viviam juntos na superfície. Esses dois povos reinavam por cima da terra, um ao lado do outro. Mas um dia, de repente, uma guerra conhecida como a guerra mais violenta do século se estourou entre ambos. De um lado, monstros extremamente violentos como os monstros de Underfell. E do outro lado, humanos com armas bélicas e totalmente fortes o suficiente para dizimar até mesmo a população inteira do mundo. Mais ou menos, né? Já que aquela época com certeza era uma época medieval e com certeza não havia essas coisas. Mas eu confundi isso, desculpa. Mas depois dessa guerra, quando os humanos venceram, eles selaram os monstros no subsolo. E o que mais odiava profundamente a raça humana era o rei do subsolo, o poderoso Esgor Dreemurr. Um rei extremamente bravo que não deixava ninguém falar qualquer coisa perto dele. Ninguém questiona nem mesmo a única ordem dele sem ser punido mais tarde. E Esgor vivia uma vida mais ou menos boa, já que ele tinha perdido o controle total da superfície. Mas infelizmente o rei Esgor vivia com uma família. Felizmente, na verdade, desculpa de novo engano. Felizmente ele vivia com a sua família, que era consistido da rainha Toriel e do príncipe Ezreal. O príncipe Ezreal bem, diferente do Ezreal de Undertale, ele é extremamente raivoso e bravo. Ele não é calmo e também não dá sopa pra ninguém. Aquele que tentar desobedecer ao príncipe Ezreal também acabava extremamente punido. Vamos lá. Bem, a rainha Toriel, por outro lado, ela não se portava muito com todo o domínio do subsolo e deles terem perdido a guerra. Mas uma coisa se importava. Se um humano, seja qual humano, chegasse perto, ela mataria, não importava qual fosse a razão.
Ela matava do mesmo jeito, mesmo não se importando com a expansão dos domínios do reino. Então, um dia, uma humana caiu no subsolo. A humana, nomeada de Kara, era uma humana feliz e piedosa, diferente de todos os monstros do subsolo, que eram extremamente calculistas e odiavam a qualquer um. Kara era a única bondosa no subsolo. E isso chamou a atenção do príncipe Ezreal, porque ele nunca, na cabeça dele, ele ficava tipo, quem é esse idiota que olha pra alguém e nem sequer decide atacar? Ele apenas assiste as pessoas e fica tratando a todos bem. Isso foi o que ele pensou. Ele achava estranho o comportamento da Kara, e então ele... Mas de qualquer forma, o rei e a rainha ficavam pensativos, tipo, eles pensavam em matar a Kara de uma vez, porque matando a Kara, eles conseguiriam a primeira das 7 almas que eles necessitavam em pegar para poder, sabe, para poder quebrar a barreira do subsolo e finalmente poder serem livres da prisão que os magos prenderam eles, os 7 magos. Mas infelizmente Ezreal tinha um outro pensamento. Ele pensava em deixar o humano vivo, fingir ser amigo do humano, ter a amizade do humano. E quando a Kara menos esperasse, ele ia apunhalar a Kara pelas costas, assim lhe causando 2 tipos de dores. A dor do tipo alguém que você ama muito atacar você pelas suas costas. Tanto isso quanto a dor do quão Ezreal ia fazer a criança humana sofrer. Kara, inocente, foi virando amigo de pouco em pouco do Ezreal e logo a família real adotou a Kara, porque a família real também estava curiosa para saber o que Ezreal faria com o humano assim que conquistasse a confiança do humano. E então, por algum motivo, Ezreal foi se afeiçoando ao humano. Ezreal passou a gostar da humana Kara e passou a querer que ela ficasse viva, a querer proteger ela. Mas os monstros com o tempo foram ficando com raiva disso e não quiseram esperar demais. Então, um infeliz dia, Ezreal não chegou a tempo e alguns monstros mataram a Kara. Ezreal, com raiva de ter perdido a sua irmã na sua frente, soltou toda a sua fúria, matou aqueles monstros e assim absorveu a alma de Kara. Ele sabia que o sonho da Kara era um dia voltar ao vilarejo humano e rever a sua antiga casa, sua antiga vila onde ela havia crescido. Mas, infelizmente, após Kara ter caído ali, ela não poderia sair de lá, então ela decidiu ficar por lá mesmo. E depois que Ezreal pôde absorver a alma da Kara, ele conseguiu ter todo aquele poder nas mãos dele, e daquela forma ele poderia cruzar a barreira e poder ir ao mundo humano. Quando ele chegou ao mundo humano, ele desceu ao vilarejo e ali no vilarejo ele viu umas camas de flores douradas. Uma cama de flor dourada, com várias flores douradas. Ali ele decidiu colocar Kara. E logo quando ele colocou, vários humanos viram Ezreal ali. Aliás, é muito chamativo, porque a roupa do Ezreal é mais ou menos assim, ó. Ele tem essas asas de anjo gigantesca, essa roupa branca inteira. Então é muito chamativo, todos notaram. E naquela hora o vilarejo humano pegou suas armas, todas as armas que tinham, e foram para cima de Ezreal com todo o ódio que eles tinham. Então, infelizmente, naquele mesmo lugar, Ezreal foi atingido quase fatalmente. A única força que Ezreal teve foi a força de voltar para casa e rever seu pai e a sua mãe. Ezreal falava que estava bem, mas no final não estava bem. E ali mesmo, na frente dos olhos de seus pais,
ele se despedaçou. Ele virou apenas poeira, já que pelos monstros não terem uma alma forte como as dos humanos para poder manter seu corpo após a morte ou para poder viver após a morte, o corpo dos monstros se torna poeira no exato momento em que eles morrem. E infelizmente Ezra morreu e sua poeira se espalhou por todo o palácio. Mas por sorte, por um monstro rei ter uma alma que consegue viver para fora do seu corpo após a morte, nem que seja por poucos momentos, Ezra conseguiu sobreviver e assim foi e colocou sua alma numa flor. Mais ou menos assim a história. Ele pôs sua alma numa flor, ele entrou com sua alma numa flor com o pensamento de talvez conseguir continuar vivo. Mas infelizmente entrar na flor deu muito trabalho a Ezreal. Ou seja, ele perdeu mais da metade de sua força, da sua alma. Ele perdeu mais metade da força de sua alma e foi obrigado a viver sem sentimentos. Mas infelizmente, pelo mundo dos monstros ser tão violento, o Ezreal, que já tinha terminado com a Toriel assim que Ezreal morreu, porque ele culpava a Toriel, que a Toriel deixou o Ezreal ficar com a criança. Se eles tivessem matado a criança de uma vez, nada disso teria acontecido, mas a Toriel culpava o Ezreal. Então eles acabaram se separando e a Toriel foi para as ruínas e o Ezreal permaneceu na capital, onde ficava o castelo dele. Mas infelizmente, por Ezreal ter sido pego dentro do castelo, o Flowey, que era o Ezreal, mas agora o Ezreal entrou no corpo do Flowey, isso é meio confuso, desculpe. Por a alma do Ezreal ter entrado no corpo de Flowey para tentar buscar uma chance de sobreviver, o Ezreal pegou o Flowey ali no meio, né? Viu que era um monstro, e então ele chamou os guardas para atacarem o Ezreal. Mesmo porque ele não sabia o que era o Ezreal ali, ele pensava que era um outro monstro. Então eles atacaram e Flowey infelizmente ficou com sua flor cortada e ficou meio assim, ó, meio machucado, bem machucado. Infelizmente isso aconteceu com o Ezreal e daí ele teve que fugir de lá. E no mundo caótico onde ele vivia, por ser uma pessoa baixinha, infelizmente por ser uma flor baixa e com muito pouco poder, Ezreal não tinha força alguma para sobreviver naquele mundo. Na forma antiga dele, ele com certeza tinha uma chance de sobreviver ali, mas como um Flowey, ele não tinha chance alguma de sobreviver ali. Muitos anos se passam e muitas almas são coletadas. Sério, pessoal, muitas crianças caíram do subsolo. O que se sabe hoje em dia é que o Ezreal, ele capturou até hoje 6 almas humanas. Mas isso é o que sabem que ele pegou, pois vários monstros também já têm as suas almas humanas que eles mesmos coletaram. E então Frisk, a humana, caiu no subsolo. E ela tinha quase o mesmo pensamento da Carol, que era ela era uma pessoa bondosa, piedosa e tudo mais. E andando pela primeira parte do subsolo, ela consegue encontrar Flowey todo machucado. E então Flowey começa a ensinar para ela o básico de como se defender e tudo mais. E ali ela passa a confiar no Flowey. Então ela começa a andar pelas ruínas ao lado do Flowey, que vai orientando ela. Até que ela encontra Toriel. A Toriel é um obstáculo em tanto, já que a Toriel queria fazer mais ou menos uma coisa. Bem, tudo que ela queria é que o Ezreal não pegasse a alma da Frisk. Ela não se importava se ela pegasse a alma ou se ela não pegasse. A única coisa que ela não queria era que o Ezreal conseguisse a última alma humana. Então ela lutou para tentar matar a Frisk. Mas infelizmente não conseguiu e no final ela viu o quão a Frisk era bondosa e isso lembrou a sua antiga família. Então ela se tornou piedosa e autorizou Frisk a continuar seguindo. Já saindo das ruínas, Frisk faz uma decisão. Ela decide levar Flowey junto a ela.
já que ela queria ajudar Flauwe a mudar aquele mundo. Ela queria ajudar o Flauwe a transformar tudo aquele mundo ruim em um mundo bom. Ela pensava que ela poderia, talvez, mudar as regras daquele mundo. Então, ela seguiu junto ao Flauwe. Mais à frente, Frisk encontra Underfell Sans. Pessoal, uma coisa que eu tenho que dizer a vocês. Não, o Underfell Sans e o Papyrus não têm uma má relação e eles não se odeiam um ao outro. O que acontece é que no mundo onde eles vivem, eles não podem demonstrar amor, eles não podem demonstrar fraqueza. O único love que eles podem ter é o love de level obtido por violência. É o único tipo de love que eles podem demonstrar nesse lugar. E por isso eles faziam de conta que odiavam um ao outro. Papyrus, com medo desse novo mundo caótico que começou após a morte do Ezreal, ele percebeu que depois que o Ezreal morreu, muitas coisas ficaram 30 vezes pior. Então, ali ele decidiu que ele teria que se tornar mais forte se ele quisesse continuar vivo e se ele quisesse continuar com seu irmão vivo. Então, nisso, ele pôs uma coleira no Sans e começou a chamar Sans de... ele começou a dizer que o Sans era tipo um animalzinho de estimação. O Sans era dele. Então, ele conseguiu entrar na Guarda Real, aonde ele foi treinado pela Undyne. Undyne. E assim, ele foi treinado por Undyne e se tornou o segundo membro mais forte do pelotão da Guarda Real, perdendo apenas, claro, para sua mestra e treinadora. Mas mesmo não tendo superado Undyne, Papyrus não era algo de se deixar de lado. Papyrus era forte, estrategista, calculista. E ele também era muito forte. Ninguém passava despercebido por ele. Ninguém era autorizado a ficar vivo se ele simplesmente decidisse que merecia morrer. Papyrus era o monstro mais impiedoso de todos. Claro que por trás ele amava o seu irmão, mas na verdade ele só amava o irmão dele e apenas mantinha isso em segredo entre si. E tratava o seu irmão mal na frente de todo mundo para que as pessoas vissem que não é que ele tá tendo amor, não é que ele tá sendo fraco. A única coisa é que o Sans, na cabeça dele, o Sans o Papyrus é dono do Sans. Então ele criou isso para também poder proteger o Sans, mesmo o Sans sendo um pouco fraco. Então em Snowdin esse é o seu maior problema. Um lugar onde quase todos os monstros te atacam e você tem que lidar com os dois personagens mais poderosos de todos. Papyrus, o poderoso vice-capitão do pelotão da Guarda Real, um monstro dos mais fortes de todos, usando seus ataques de ossos, e Sans, que poderia parecer fraco, mas na verdade era alguém muito forte. Aqui, ó, a coleira que eu falei pra vocês, ele pôs essa coleira no Sans pra mostrar que o Sans é dele e quem mexesse com as coisas dele se daria mal. Mais à frente ocorre uma batalha com o Papyrus, onde nessa batalha, novamente, Frisk é vitoriosa depois dessa batalha. E então o Papyrus também enxerga que o amor que a Frisk está tentando pregar aos outros é o mesmo amor que ele tem com o irmão dele. E ele se identifica e decide que vai ajudar Frisk em sua jornada. Bem, mais ou menos, atrasando, pilotando a Guarda Real e tudo mais. Mas, de qualquer forma, ele não poderia ajudar diretamente a Frisk, pois se fosse pego ajudando a Frisk, ele poderia ser executado, possivelmente executado, e também o seu irmão poderia ser executado, o que seria uma coisa ruim para ele, então ele decidiu permanecer meio neutro nisso. Mais à frente, a Frisk claramente encontra Undyne, a líder da Guarda Real. Um monstro totalmente poderoso que não se deixa passar por nada. Ela começa a atacar a Frisk cuidadosamente. Na verdade, a Undyne ela se esconde mais pela escuridão e vai tentando fazer um ataque surpresa na Frisk. Até que no meio disso, ela encontra um Monster Kid que nessa realidade está um pouquinho mais bem diferente, já que ele também teve que se adequar ao mundo onde eles estavam vivendo. Então ele teve que passar a ser mais forte, mais
lutar mais e assim por o treinamento que ele tinha, que ele treinava sozinho para se tornar forte, houve mudanças drásticas no corpo dele, como por exemplo, o rabo dele sofreu um grande alongamento, ou seja, ele poderia facilmente estrangular as vítimas dele usando seu próprio rabo, mesmo sem braço, ele ainda poderia usar o rabo dele como defesa. E também essas coisas na cabeça dele, com certeza ele devia usar um mecanismo de defesa meio primitivo, que seria assustar o primeiro que chegasse perto. Um monstro fraco chegasse perto, ele poderia levantar isso facilmente para assustar o monstro ou dar uma cabeçada com esse chifre. Esse chifrezinho aqui, ó, que tá em cima da cabeça dele, bem aqui, ó. Esse. Mais à frente nós encontramos, é claro, a cientista real, Alphys, aonde, bem, tudo que ela faz é tentar prender a gente a armadilhas também, e então ela chama uma certa pessoa que vocês com certeza sabem quem são. Ela chama Meraton, onde ela deu realmente funções pro Meraton de eliminar humanos. Meraton não é mais apenas um robô de shows, ele agora é uma criatura extremamente poderosa. Meraton agora tem 4 braços e é bem forte, sinceramente. Eu acho que ele deve ser um dos personagens mais fortes de todos. Eu acho, na verdade, tem vários personagens que são mais fortes do que o Meraton, mas o design dele é muito da hora. Desculpa, pessoal, tive que pausar, mas como eu tava dizendo, o Metaton é um robô muito forte. Mais ou menos, mas o design dele é da hora. Nossa, repeti a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, é da hora o design dele. Tem 4 braços, ele muda 100%. Ele é 3 vezes mais forte e te inferniza 3 vezes mais. E a Alphys, ela faz algumas alterações nos... Ele faz algumas alterações nos... Ela faz algumas alterações nas armadilhas de terra quente. Daí ela pega e altera 3 vezes mais essas armadilhas e fica 3 vezes mais difícil você passar. Claro que depois de algumas enfrentações do Metaton, a gente finalmente chega à saudosa Rainha das Aranhas, a Muffet. Sinceramente, se antes a Muffet, ela simplesmente dava uma surra em quem não comprava as coisas dela, agora ela mata até quem compra as coisas dela. Ela é brava também, ela é calculista e, bem, como todos os outros são calculistas, né, ela não deixa ninguém passar por lá sem virar fornada das aranhas. Claro que mais depois você enfrenta o Sans novamente, né? E o Sans, dessa batalha, ele revela o verdadeiro poder dele. Ele se fazia de fraco, mas agora ele é o mais forte de todos, basicamente. Já que os ataques dele se tornam 3 vezes mais difíceis em Underfell. E outra coisa que eu tenho que especificar, pessoal. A batalha dele, que é a mais fácil, é na Rota Genocida, porque daí ele já não tem mais alegria, ele não tem mais a mesma alegria de viver, porque você matou todo mundo que morava lá, incluindo o irmão dele, e ele não tem mais alegria de viver, ele luta meio que tipo, ele luta mais ou menos contra você, sabe, ele luta mais, sabe, pra honrar o nome do irmão dele, mas ele não luta tão bem na Rota Genocida, nem na Neutra, mas na Pacifista, ele diz que você corrompeu o irmão dele, ele diz que você deixou o irmão dele mais fraco. E ele fica com ódio disso e começa a te atacar, dizendo que você deixou o irmão dele fraco. Claro que no meio dessa luta o irmão dele aparece, impede toda a briga. Então ele fica pra trás, dando uma surra no Sans, né? Uma surra não letal. E você consegue seguir em frente. Logo você chega no Asgore, que é um tanto quanto difícil também. Já que você tem que... Bem, é uma luta demorada contra ele. Bem demorada. Já que ele... Com o tridente dele, ele usa o tridente dele muitas mais vezes na batalha. E ele não é tão bondoso quanto o Asgore normal. Ele não tem tanta piedade de você. Ele te ataca na intenção da morte mesmo. Você já chega no lugar pra lutar contra ele, ele nem te leva pro outro canto, ele te mata ali mesmo, ele já vai direto correndo pra cima de você. Depois de uma batalha árdua contra ele, te resta uma última coisa a se fazer:
você vai junto ao Flauwe, perto das almas humanas, e Flauwe absorve as 6 almas humanas. Então ele se começa a, em vez de se tornar o Omega Flauwe, ele se torna o Alpha Flauwe, na rota neutra, sabe? Em que você não faz muita amizade, ele se torna o Alpha Flauwe e decide que vai libertar os monstros finalmente e tudo mais. Já na rota pacifista, o Omega Flauwe, o Flauwe, em vez de se tornar o Omega Flauwe, ele se transforma novamente no Ezreal, que tá um pouquinho diferente, né? E em vez de, como é no Undertale, que ele se converte, ele, do bem ele vai pro mal, por aí ele já ser do mal, ele acaba se tornando do bem agora. Ele acaba se transformando no... Em vez de ser o deus da hipermorte, como em Undertale, agora ele é o deus da hipervida. E ele decide sair por aí salvando todo mundo. Então ele decide usar todo o seu poder para atingir sua verdadeira forma. A sua forma final, na verdade. Nesse momento ele se torna o anjo da hipervida. Uma criatura que está ali apenas para ajudar os monstros e, bem, libertar eles finalmente da sua terrível prisão que já rendeu muitos anos. Mas antes dos monstros saírem dali, depois de tantos monstros que a Frisk conseguiu trocar o lado desses monstros pro lado do bem, todos os monstros conseguiram ficar um pouco do bem, o anjo da hipervida, que é o Ezreal no caso, decide passar por aí limpando os pecados de todos que existem ali. Ele passa pelo mundo limpando todos os pecados de todo mundo que existiu por ali. E assim, quando todos já estão com seus pecados limpos, ele destrói a barreira e diferente do Undertale, o legal desse daí é que ele também consegue ir para a superfície junto com todos. E isso é um dos diferenciais mais legais de tudo. Por isso, como eu digo, Undertale é uma história tão incrível que dizem que até o Toby Fox, que é o próprio criador de Undertale, patrocina quase todo mundo que faz Undertale. Ele patrocina todo mundo que faz coisa de Undertale e tudo mais. Ele faz o patrocínio para as pessoas conseguirem criar o universo, expandir esse universo de tão que ele acha tão incrível esse universo. Isso que eu amo em Undertale, de uma criança bem malvada para uma florzinha indefesa, um anjo bondoso que está com a intenção de ajudar todos, um Deus bondoso que está com a intenção de ajudar todos, né, no caso, e um poderoso anjo que está para acolher a todos que vivem ali e pronto para apagar os pecados dos monstros e finalmente deixar eles subirem para a superfície e finalmente ter uma vida livre. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Contando a história completa de Undertale. E amanhã, com certeza, nós teremos a história de Underswap. Ou talvez nós tenhamos a história de Undertale. Ou talvez nós tenhamos a série de Bonitail, continuando a série de Bonitail. Vocês dizem o que vocês vão querer. Então, se vocês chegaram até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like. Se vocês gostaram, né? Se inscreve no canal e deixa seu like. Se vocês não gostaram, comenta o que eu posso estar melhorando no canal. Isso ajuda muito. Então é isso por hoje. Até mais e tchau!